Dizem que o segredo era conhecido desde a Babilônia, no século 21 a.C., o que não é verdadeiro. Foi no século 9 a.C. que a civilização homérica fez uma descoberta até hoje inigualada. O homem é dotado de pensamento. A melhor forma de escravizá-lo é através do pensamento, usando algemas semânticas, rotulando pessoas. As algemas semânticas são mais duradouras e mais eficazes do que as algemas de ferro. E foi então que os donos do segredo e do poder dividiram o mundo em duas grandes castas. De um lado, os olimpianos que tinham o direito político ao ato de ter consciência. Trocando em miúdos, eram criadores e, portanto, proprietários únicos do próprio pensamento. Do outro lado, os cavernícolas, o povão, que tinha a obrigação jurídica de serem inconscientes. Não eram criadores do próprio pensamento, eram simples vetores do pensamento criado no Olimpo e padecido por eles. Em consequência, os cavernícolas podiam proferir palavras, mas não tinham o direito cívico de compreenderem o significado. Assim, o significado da palavra proferida era inconsciente para o cavernícola, porque o significado consciente era um monopólio jurídico dos aristocratas. Nasceu assim a psicocracia, uma forma sutil de domínio e manipulação que conseguiu ocultar o verdadeiro segredo. Foi tão eficaz que até hoje, em pleno século XXI, a manipulação continua camuflada de ciência do inconsciente. E mensagens de filmes como O Segredo e Quem Somos Nós continuam revelando tudo, menos o próprio segredo, que é a chave da manipulação de pessoas, feita até hoje em nome da ciência do inconsciente. A fraude mais duradoura da história da humanidade. E isso ocorre porque é também a fraude que continua rendendo bilhões de dólares e conferindo muito poder aos manipuladores de plantão. Noergologia finalmente desvenda e revela o verdadeiro segredo da interface pensamento-cérebro. Pensamento não é inconsciente, pensamento é criador, porque o segredo somos nós. Para esta grande conquista evolutiva, o homem precisou aguardar o paradigma emergente de todas as ciências humanas. Noergologia. Noergologia é a evolução da psicologia, da psiquiatria não organogênica e da psicanálise. No final do século XX, toda a sociedade passou por grandes transformações, houve um considerável progresso em quase todas as áreas do conhecimento humano. Todavia, a área que trata da interface mente-cérebro ficou vinculada ao paradigma mecanicista do século XVIII. Noergologia é a resposta contemporânea para os problemas da interface mente-cérebro. O Instituto de Noergologia se dedica a essas pesquisas. O ser humano é capaz de provocar a aceleração de partículas atômicas, criar estações espaciais, decodificar o projeto genoma, realizar transplantes de órgãos, mapear o cérebro humano e o corpo todo em menos de 3 minutos, localizar em um instante carros e ruas em qualquer parte do planeta. Entretanto, quando se trata de resolver problemas como depressão, estresse, angústia, infelicidade, transtorno bipolar, sentimento de culpa, baixa estima, transtorno obsessivo-compulsivo, sequelas de AVC, perda de memória, o homem encontra grande dificuldade. Agora, a solução para esses problemas está ao seu alcance. A descoberta de Noeróbica finalmente vem resolver este milenar problema da humanidade. O importante não é o que acontece com você, mas a sua percepção sobre aquilo que aconteceu. Noergologia descobriu Noeróbica, técnica que resolve em semanas o que psicoterapias e psicanálise levavam meses ou anos.
O ser humano é capaz de provocar a aceleração de partículas atômicas, criar estações espaciais, decodificar o projeto Genoma, realizar transplantes de órgãos, mapear o cérebro humano e o corpo todo em menos de 3 minutos, localizar em um instante carros e ruas em qualquer parte do planeta. Entretanto, quando se trata de resolver problemas como depressão, estresse, angústia, infelicidade, transtorno bipolar, sentimento de culpa, baixa estima, transtorno obsessivo-compulsivo, sequelas de AVC, perda de memória, o homem encontra grande dificuldade. Agora, a solução para esses problemas está ao seu alcance. A descoberta de Neuróbica finalmente vem resolver este milenar problema da humanidade. Faça o seu treinamento em Neuróbica e visualize o mundo de outra maneira. O importante não é o que acontece com você, mas o modo como você percebe o que acontece. O importante não é o conhecimento sobre o seu problema, mas o modo como o imaginamos. Quando mudamos nossas meganes, realizamos a grande transformação do sofrimento em felicidade. Para que isso aconteça, é necessário procurar um profissional em noergologia. Noergologia é o paradigma emergente que replica cientificamente a compreensão e fruição do nosso fantástico potencial mental, até agora manipulado pela teoria do inconsciente. Noergologia devolve a liberdade à nossa imaginação, que ainda é perseguida e vigiada por psicotestes desde a descoberta homérica, de que para manter subjugados os escravos inconscientes, é necessário vigiar e punir. Para isso, nada melhor do que a polícia do pensamento dos vigilantes dos psicotestes. Tudo o que acontece com você é você quem cria noergicamente. Pensamento é energia que se transforma em matéria pelo mecanismo da transdução infocinética, que até agora era segredo. Agora não é mais. Agora é ensinado nos cursos de noergologia. O verdadeiro segredo não é a lei da atração, não é o inconsciente ou outras energias estranhas ao indivíduo. O grande segredo é a lei da criação meganérgica, que você pode aprender nos cursos de noergologia. Noergologia é o paradigma emergente que replica cientificamente o nosso fantástico potencial mental, que é manipulado pelos donos do segredo. São os donos do grande segredo que fazem propaganda, dizendo que o pensamento dos outros é inconsciente, enquanto o seu próprio pensamento, miraculosamente, interpreta conscientemente o inconsciente do escravo mental. O segredo somos nós, que temos uma capacidade de criar tão grande ao ponto de criar um mundo habitado por 2 categorias de pessoas: as que têm consciência de si e dos outros, e as que não têm consciência nem de si e muito menos dos outros. Não se deixe enganar e não engane a si mesmo. Pensamento não é inconsciente, pensamento é criador. Visualize as suas metas diariamente. Entusiasme-se com os seus sonhos para que eles aconteçam. Pratique noeróbica diariamente. Noeróbica são exercícios criadores de meganes. Meganes são comandos que transformam o desejo em ação. Tudo o que somos é o resultado dos nossos pensamentos. Somos os criadores do nosso céu ou inferno. Basta escolhermos quais as meganes a serem usadas no dia a dia. Era uma séria dificuldade de encontrar a solução dos meus problemas. Eu não conseguia, às vezes, um probleminha e eu não conseguia encontrar. Era existencial mesmo o meu problema. E esse problema principal era em relação ao quê? Quando eu vim aqui, que eu fiz uma listagem de 10 problemas, eu apontei o mais grave para mim, que era do meu trabalho. Né? Eram 27 anos trabalhando e fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Eu já estava desgastada. E hoje você resolveu esse problema? Resolvi. Hoje eu adoro o que eu faço, como se eu estivesse começando tudo de novo. Em quantos treinamentos você resolveu esse problema? 6 treinamentos. 6 treinamentos. Exato. Como é a Sônia hoje, e como é o seu dia a dia com esse problema resolvido? Esse problema ele já está completamente resolvido. Agora a noeróbica ela faz parte
do meu dia a dia. Ela faz parte da minha rotina, porque inclusive eu acabei resolvendo sozinha, fazendo muito treinamento de neuróbica em casa, quanto à minha questão de dirigir. Fazia 16 anos que eu não dirigia, minha carteira estava na gaveta, eu tinha medo, tinha pânico, desespero de entrar no carro e ligar o carro. Hoje eu estou dirigindo. Então hoje você está nos comprovando que depois do término dos treinamentos, você continuou a aplicar a neuróbica no seu dia a dia e resolveu outros problemas. Exatamente, por minha conta mesmo, hoje eu estou dirigindo, graças aos treinamentos de neuróbica que eu fiz em casa. E você chegou a fazer autoescola? Nenhuma aula. Nenhuma aula, Nunca só mais. com a neuróbica? Só a neuróbica. A neurologia, eu descobri que era possível, mesmo eu estando internado num quarto sem poder sair, mas eu podia viajar com minha mente a outros lugares. A neurologia me ensinou a lidar com o problema. E hoje, ainda assim, eu passei recentemente por um processo de quimioterapia bem pesado, mas para mim foi mais fácil lidar do que antigamente. Então, para mim, a neurologia foi muito útil e é muito útil. Realmente eu tinha muito medo de dirigir. Cada vez que eu entrava no carro, minhas pernas não tremiam, elas pulavam. E nisso ela foi me ensinando os exercícios de neurologia e eu fui aplicando. Eu já tinha feito 2 testes no Detran e reprovado nos 2. Aí eu fiz os exercícios, voltei para a autoescola, fiz o teste. No dia do teste, a hora que eu entrei no carro para fazer o teste, eu lembrei dos exercícios e comecei a fazer os exercícios. Passei na primeira, não tive nenhum problema, tanto para a baliza quanto na rua. Fiz o teste, passei, foi muito... Nossa, fiquei super contente por ter passado, porque realmente os exercícios me ajudaram. E eu vi uma rampa, eu já ficava apavorável. Ai, meu Deus, lá vem uma rampa pela frente. A neurologia, ele te ensina a usar a imaginação para o teu bem, principalmente. Faça o seu treinamento em neuróbica e visualize o mundo de outra maneira. Não resta dúvida. Você viu esse vídeo fantástico? Não resta dúvida que nós estamos diante de uma revolução de paradigma na psicologia. Nova compreensão da energia. No ergologista Bettoni, o que nós podemos destacar desse vídeo que nós acabamos de ver? Nós podemos, resumidamente, destacar primeiro, a grande revolução cultural que a neurologia traz. Revolução essa que pode ser resumida no seu próprio slogan. Pensamento não é inconsciente. Pensamento é criador. Então, enquanto o Ocidente todo, ou uma parte considerável do Ocidente, ainda acredita na lenda, na teoria do inconsciente, a neurologia desfralda a bandeira de que pensamento é criador. E o que realmente impressiona é que as teorias, as pesquisas e as praxes feitas, vinculadas ao axioma de que o pensamento é criador, são teorias replicáveis. Eu fico imensamente satisfeito de verificar, esses são alguns depoimentos de pessoas que às vezes passaram anos sofrendo e sendo tratadas por pessoas que acreditavam na teoria da doença mental. Para a neurologia, não há a teoria da doença mental. E o que você vê aí? Você vê que essas pessoas, tratadas com essa técnica revolucionária, Dr. Rubens, nós patenteamos neuróbica. Eu acredito, se trata da maior descoberta dos últimos tempos. Neuróbica. Neuróbica é uma praxis que resolve em semanas aquilo que as psicoterapias, psicanálise não resolviam em meses, às vezes em anos, e, sobretudo, sem qualquer medicamento.